Por um acaso você se sente a pior pessoa do mundo? O pior pecador? A pessoa que mais errou nessa terra? A verdade, meu amado, é que você não está sozinho e nem é a única pessoa. E se eu te disser que o apóstolo Pedro também negou Jesus e se sentiu a pior pessoa do mundo? Bem-vindos ao Bíblia Fácil. Meu nome é Igor e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pior pecado do mundo. Meu amado, a verdade é que todos nós cometemos erros, falhamos, pecamos. Muitos conseguem reconhecer a soberania do amor de Deus e entender o perdão da cruz. Mas muitos de nós não conseguimos nos perdoar por aquilo que nós fizemos. O apóstolo Pedro, em dado momento, lá em João, capítulo 18, quando Jesus está sendo levado para ser interrogado tanto por Anás quanto por Caifás, ele está no meio da multidão, escondido para que não fosse reconhecido, com medo de ser pego, torturado também. Mas Pedro tinha nele a essência de Cristo. Ele caminhava como um cristão, ele falava como um cristão, ele se comportava como um cristão. E no meio daquela multidão, o apóstolo é interrogado pelas pessoas. Primeiro, uma mulher pergunta para ele: "Você também não é um dos discípulos de Jesus?" E Pedro, ele nega, ele diz: "Não, não sou." Depois, um pouco mais para frente, no meio de uma fogueira, porque a noite estava fria, Pedro, se aquecendo juntamente com as outras pessoas, é também interrogado por aqueles que estavam ali: "Você não é um dos discípulos deste dali?" E Pedro, mais uma vez, ele nega: "Não, eu não sou cristão." Meu amado, e um pouco mais para frente, Pedro vai ser confrontado mais uma vez, vai ser perguntado mais uma vez, e o interessante é que quem dessa vez pergunta é o irmão daquele homem a quem Pedro havia cortado a orelha. E este homem olha para Pedro e fala assim: "Você é sim um discípulo dele. Você estava lá naquele dia, lá no jardim, quando nós fomos buscá-lo." E Pedro, rapidamente, mais uma vez, talvez com raiva até, vai dizer: "Não, eu não sou discípulo deste homem." Depois dali, acontece que Jesus é julgado, esbofeteado, cuspido, carrega a cruz, é pregado na cruz e o nosso Senhor morre naquela cruz. Depois, passado alguns dias, Jesus ressuscita, se manifesta no meio do povo. Pedro fica ainda sentindo a dor daquilo, do pecado que ele cometeu, daquilo que ele fez, de ter negado Jesus. Porque Pedro amava Jesus. Aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que fez algo irreparável dentro dele, o corroía, o destruía por dentro. Pedro, ele sentia vergonha daquilo que ele havia feito. Portanto, a primeira coisa que Pedro faz quando Jesus morre é voltar a ser pescador. Pedro entra num barco, vai para o meio do mar. Os outros discípulos, já acostumados a andarem atrás de Pedro, vão com ele, eu também vou com você. Eles vão pescar e nada conseguiram pegar. Naquele dia ou naquela noite, não me recordo, Pedro não consegue pescar nada. Porém, um homem aparece na beira da praia, olha para eles e diz: "Vocês têm alguma coisa para dar para mim, para eu comer?" E Pedro responde: "Não, não temos." E este homem, os discípulos ainda não sabiam, mas era Jesus, ressurreto, se manifestando a eles naquele momento. E Jesus fala para eles: "Joguem a rede do outro lado. Talvez vocês peguem alguma coisa." E aí, meu querido, a Bíblia diz que eles pegaram 153 peixes. E a rede não se rasgou. E eles, abismados, felizes, né, por aquela pesca milagrosa que acabou de acontecer, um dos discípulos, João, olha para a praia e diz: "Ei, aquele ali é Jesus, é o Senhor." E a Bíblia vai dizer que Pedro estava nu, toma sobre ele uma túnica para cobrir o seu rosto, pula no mar, nada até a praia, de tão ansioso que ele estava para ver o mestre. E os outros discípulos vêm levando o barco para a beira do mar. E quando Pedro chega na beira da praia, com o coração pesado, entristecido por aquilo que ele fez, o Senhor, ao invés de perguntar para ele por que ele negou, o Senhor oferece para ele pão e peixe.
Meu amado. A verdade, meu querido, é que Jesus não quer saber das suas explicações. Jesus não quer saber por que você pecou. Jesus não quer saber o que te levou a pecar. Jesus não quer saber o que te levou a negar a Ele. O que o Senhor quer de cada um de nós é um coração disposto a se arrepender, voltado aos pés da cruz. O que o Senhor quer de nós é redenção, arrependimento genuíno e verdadeiro. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E naquele momento, Pedro, envergonhado, entristecido, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, o Senhor olha para o coração de Pedro, porque ali estava um homem precisando de redenção, precisando de restauração, e Deus entendeu aquilo. Jesus entendia que naquele momento Pedro precisava de restauração. O Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Você me ama mais do que esses outros aí me amam? E Pedro fala: eu amo, Senhor. E o Senhor sabe disso, eu te amo. E Jesus responde para ele: apacenta as minhas ovelhas. Uma segunda vez o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: te amo. O Senhor sabe. E o Senhor responde outra vez: apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E a Bíblia narra que Pedro entristeceu porque o Senhor o perguntou pela terceira vez. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. Então, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde para ele: apacenta as minhas ovelhas. Nota que nesse diálogo Jesus não perguntou: Pedro, por que você me negou? Você consegue reparar que nesse diálogo Jesus não pergunta: Pedro, por que você fez aquilo? Eu não te ensinei a ser forte, eu não te ensinei a ser fiel. Repare que naquele momento Jesus queria apenas que Pedro afirmasse o seu amor por ele. Jesus queria tratar o coração de Pedro, dizendo para ele: Pedro, se você me ama, o seu amor é maior do que todas as coisas por mim. Então, Pedro, faça aquilo que você foi chamado. Vá para a seara, trabalhe, apacente as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, eu não te chamei para ser pescador de peixes, mas pescador de almas, pescador de homens. Apacente as minhas ovelhas. Vá para o campo. Demonstre o seu amor por mim, exercendo o chamado que eu tenho na sua vida. Então, meu querido, não sei o que tem na sua vida, mas eu espero que, meditando nessa palavra, você possa relembrar que o seu amor por Deus é maior do que todas as coisas. Que o seu amor por Deus, ele é suficiente para você dar a volta por cima pelo seu pior pecado, pelo seu pior erro. Deus não quer explicações. O Senhor não quer explicações. O Senhor quer de você um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a voltar ao primeiro amor e a apacentar as ovelhas. Que Deus te abençoe. Meu amado, e se você gostou desse vídeo, desta mensagem, se essa mensagem tocou no seu coração e se você, neste momento, recorda de alguém que precisa ouvir essas palavras, eu te convido a compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Você vai me abençoar, vai me ajudar a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixe a sua curtida, comente aqui embaixo. Eu te amo, Jesus.